seja muito bem-vinda ao nosso ABTech. Nesse quadro nós falamos tudo sobre tecnologia para o mercado magistral e esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Soft Soluções Inteligentes. Vou deixar aqui o QR Code na tela para você saber mais sobre esse sistema de gestão incrível, super completo que a gente aplica aqui no meu negócio e em todos os nossos clientes, tá? Bom, aqui é a Alana, para quem não me conhece, a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, sou consultor técnico na AB. E se você já está dentro desse mercado, você tem uma grande dificuldade relacionada à gestão de estoques, vem comigo, vem conosco, na realidade, comigo e com o Jorel, porque o tema de hoje está incrível. O que é que nós vamos ensinar, Jorel? A como usar o sistema de gestão para fazer cotações. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like e compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas, para o teu chefe, para o teu colega farmacêutico ou para aquele comprador responsável pela farmácia, porque a partir de hoje, você que vai assistir até o final, você vai ter, dificilmente você vai ter falhas em comprar matéria-prima mais, matéria-prima menos, deixar faltar matéria-prima. Por quê? Porque a questão das compras, né, cotações, vai fazer muita diferença. Sim. Na tua gestão de estoques. Então é por isso que a gente vai te mostrar não só o conceito, mas como aplicar isso no sistema. Então vamos lá, Jorel? Vamos. O que é estoque? Me fala aí. Porque não adianta nada a gente simplesmente chegar logo na parte da cotação. Sim. Você precisa entender o que é o estoque, né? Então, o que é o estoque? Então, lá no episódio 5, né, nós fizemos também um vídeo que falava um pouco sobre estoque. Eu usei esse mesmo exemplo aqui. Então, o estoque é tipo... Desculpa, Jorge, te interromper. Confere esse vídeo porque tá muito relacionado com esse vídeo de hoje, ok? Sim. Então, eu vou deixar aqui, tá? O link, esse vídeo, para você conferir junto com esse. Isso. Então, o estoque é muito parecido com o ciclo da água, né? Então, aquele ciclo que a gente aprendeu no colégio, né? Essa água, ela escorre, ela vem aí de uma nascente, ela escorre, ela evapora e ela volta lá para o começo. Então, o estoque ele funciona assim. A tua matéria-prima é a água. Ela chega nesse teu rio, né? Aqui é a compra da matéria-prima. Ela passa por esse rio, ela passa pelos vários setores da tua farmácia, inclusive a produção, e ela vai embora, que no caso é a dispensação, ela chega até o cliente. Então, é um ciclo que, caso uma dessas etapas tenha algum problema, esse ciclo é cortado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte da compra, né? Que, se não chover, o rio seca, né? Então, ela é uma etapa extremamente importante na gestão do estoque. Inclusive, para quem está em fase de abertura de farmácia, eu sei que tem uma galerinha aqui que vai abrir uma farmácia, né, que deseja abrir, você que está aí estudando, você precisa desse conteúdo, é totalmente necessário. É porque quando você começa bem a gestão de estoque, a manutenção desse estoque se torna mais fácil, né? Total. E normalmente a gente começa a farmácia com menos itens. E com o passar do tempo que a farmácia cresce, o número de itens vai aumentando e a complexidade vai aumentando. E isso é inclusive um ponto da farmácia com manipulação. Nós somos um nicho de mercado onde o estoque é muito variado. Com muitos itens. Tem farmácia que tem 300, 400 itens, que é bastante coisa, muita coisa. Tem farmácia que tem 1000 itens. Deixa eu te falar, a gente já teve um cliente e tinha 40 mil itens no estoque. 40 mil? 40 mil Deus itens. me livre. Não sei nem se eu tenho psicológico para isso. 40 mil itens. Então, já pensou? Então, é muita coisa. É muito desafiador, com toda certeza, né? Então, a compra, né? Quando comprar? Por que comprar? Quanto comprar? Essa compra ela precisa ser consciente, né? Por quê? Porque senão vai dar problema, né?
No começo é um pouco desafiador você saber o quanto, principalmente o quanto comprar, porque você não tem demanda, né? Você não sabe o quanto que sai. Normalmente, qual é a linha de raciocínio? Saiu 500 gramas em um mês, então eu preciso ter essas 500 gramas e preciso alimentar essas 500 gramas dessa matéria-prima X constantemente, tá? Então, é importante você ter essa noção desses 3 itens. O quando comprar, porque se você comprar o tempo todo, esse estoque não vai sair, ou se você comprar com um tempo muito longo, vai faltar matéria-prima. O porquê comprar, esse é um ponto que poucas pessoas percebem, pensam, né, do porquê comprar. Eu vou comprar essa matéria-prima porque chegou uma receita? Não, né? Se só chegou uma receita em 3 meses, você vai comprar essa matéria-prima para vender para quem? Para essa uma pessoa? Normalmente a gente não consegue comprar quantidades tão pequenas de matéria-prima assim. Total. Né? Você tem alguma ação pensada? É algum período específico? Ou é porque realmente é uma matéria-prima que sai sempre? Então é um porquê que você está comprando isso. E por último, e não menos importante, o quanto. Né? Você precisa ter a noção, a gente vai falar aqui sobre o que é essas quantidades, essa noção da quantidade de compra de matéria-prima, né? E você precisa ter essa percepção para que seja uma compra saudável. Total. E é nesse quanto que muita gente se engancha, né, Jara? Sim, sim. Porque às vezes a gente tem uma percepção, esse artigo ele tem uma demanda boa, tem uma demanda considerável, e aí exagera um pouco, ou o fornecedor oferece uma oferta e você bonificação. E você cai nessa. Não é pegadinha, né? Mas assim, você cai nessa. Você fica encantado, né? Por essa oferta, e aí você cai, vou comprar 5 quilos, 10 quilos vai sair mais em conta. Se você não tiver noção do que a gente vai falar, né, nesse vídeo, se você não usar essa ferramenta, existe grandes chances de você comprar uma quantidade maior do que você vai usar. E o que é que vai acontecer? Estoque ficar parado. Estoque parado é dinheiro parado. Uma parte você perde, né, por validade, e aí você tem custo de consideração, você não usa o que você investiu todo em matéria-prima. Então isso gera um impacto na tua gestão de empresas, né? No custo mesmo com matérias-primas. Então, se você investiu vamos colocar aqui R$100 no quilo, se você só usou 50% dessa matéria-prima, você não está investindo só R$100 no quilo, né? Na realidade, você está tendo um custo de R$150, tá? Por quê? Porque você não investiu, você não usou 50%, você teve outros custos relacionados com a perda dessa matéria-prima. Então, uma das formas existem algumas estratégias para você tomar decisões, né, em relação a essa compra, e é o que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Até chegar na demonstração prática do sistema. Bora lá, Diogo. Então, uma das ferramentas básicas que a maioria dos sistemas de farmácia traz é a classificação ABC. O que é classificação ABC? Clássico, né? Clássico é um arroz com feijão, mas que muita gente não... Que funciona e que muita gente não faz, não usa. Normal, né? se não fosse esses casos, a gente não estaria fazendo esses vídeos. Por quê? Porque existe realmente uma demanda da gente falar o clássico e você ir lá e aplicar, né? E a curva ABC é exatamente esse exemplo. Existe também a curva XYZ, que ela fala sobre a demanda que esse item tem, tá? Mas aí é uma outra linha de raciocínio, né? Vamos focar na ABC por enquanto, né? Então, o que é a curva ABC? É uma correlação entre a quantidade de itens e a quantidade e o quanto que esse item tem em valor, né? Então, normalmente os itens da curva A, eles têm um valor elevado,
né? Mas eles representam uma parte menor do teu estoque, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem matérias-primas que 100 gramas é 2, 3 mil reais. Então, são ativos que fazem parte do grupo B, do grupo A. É o que a gente chama, gente, de carros-chefes, tá? Isso. Então, é muito importante. Essas matérias-primas você tem que, assim, ficar de olho. Não pode faltar em hipótese alguma, né? Um exemplo. Existem alguns adjuvantes. Por exemplo, vou falar o exemplo lá da pandemia, né? Vou dar 2 exemplos para você. Um Carbopol, né? Uma farmácia que produz base, né? Essa produz muito gel. O Carbopol é um insumo que não pode faltar de forma alguma. Se essa farmácia tiver uma saída considerável de gel, ela vai impactar, né? Entra aí na curva A. E aí, o que é que acontece? O que foi que aconteceu? Na pandemia faltou Carbopol, né? Então, assim, as farmácias que tinham estoque de Carbopol tinham ouro ali, né? Aquela farmácia que comprava, tinha uma previsão de compra, era bem planejada, fez muito dinheiro porque não deixou faltar mais tardiamente, né? O Carbopol. Outro ponto que foi muito impactado, cápsulas, inclusive cápsula vegetal. Se eu tenho Tá bom que nem toda farmácia tem uma demanda tão alta de cápsula vegetal, mas a gente tem cliente que trabalha só com cápsula vegetal. Sim, sim. Cápsula, né, é um insumo, não é só sobre ativo não, tá? Mas os adjuvantes, os insumos de forma geral, você tem que estar de olho. Então, você adquire um volume muito grande de cápsula, né? Então, no caso da pandemia, chegou a faltar cápsula, né? Inclusive a cápsula, principalmente a cápsula vegetal. Então, isso gerou bastante impacto. Então, assim, você tem que ficar com o olhar dobrado para a turminha da curva A. Isso. Já a curva B, ela tá ali literalmente no meio termo entre o A e o C. Ele representa mais ou menos 30% e ele tá mais ou menos 30% ali do valor dela, né? Esse gráfico, gente, ele é montado a partir de um valor acumulativo. Tá? Se a gente tiver um tempo, a gente faz um vídeo sobre só sobre gestão de estoque, né? Existe todo um cálculo que precisa ser feito a partir da demanda e da quantidade e do valor desses itens para a gente definir entre A, B e C. Tá? Então realmente existe um cálculo, existe toda uma tabela que precisa ser elaborada para a gente definir isso. Mas em termos práticos, tipo assim, se você investiu naquele mês 100 mil reais de compra de matérias-primas, aqueles insumos, né, 20% daqueles insumos que você adquiriu vai impactar 80%, tá, do teu custo final. Então, são esses itens, né, digamos que eu tenha que uma matéria-prima, ela gerou um impacto aí naquele mês de compra de 50 mil reais, um exemplo, certo? De custo. Então, nesse caso, ela vai fazer parte da minha curva A. Então, assim, o cálculo mesmo, o conceito parece difícil, mas é quanto aquela matéria-prima vai pesar no custo, no teu custo com compra, certo? Basicamente, são matérias-primas que você tem uma quantidade pequena, mas que elas têm um custo agregado maior. Já a C é o... Ou ela pode até um valor agregado baixo, mas você adquire você precisa de um volume muito alto dela. Sim. Né? Porque eu tenho duas variáveis ali, o custo e a quantidade. Isso. Tá. E a C é justamente aquelas matérias-primas que você tem com quantidades altas, às vezes, na verdade, você tem uma demanda baixa também, você compra, não necessariamente muito, mas você pode até comprar pouco, mas ela é mais barata, ela não é algo que impacta tanto na tua compra, Perfeitamente. eu posso dizer assim. Perfeito. Tá? E aí, quanto comprar? Eu gosto da analogia do copo, né? O meu copo é o meu estoque da matéria-prima X. Vamos dizer que eu estou comprando água, literalmente. Sim. E esse copo eu estou bebendo, né? O que acontece se eu tiver
bebendo e eu compro água de menos. O copo fica meio vazio, eu não vou matar a minha sede. Se eu coloco água demais, esse copo ele transborda. E é justamente isso que a gente precisa pensar na hora da compra. Não é simplesmente comprar uma matéria-prima, é saber o quanto comprar, para não faltar e nem transbordar, tá? Como que eu faço isso? Existe mais uns cálculos que nesse o farmácia ele já te ajuda, ele já faz os cálculos para você. Farmácia sempre facilitando a nossa vida. O primeiro deles é o estoque mínimo. O que é estoque mínimo ou estoque de segurança? Ele é o estoque para prevenir problemas, tá? Então é uma quantidade mínima que você precisa ter para que não falte matéria-prima até a renovação, tá? Até essa matéria-prima chegar para ser utilizado, tá? Então ele é um valor X. Como é que a gente define esse valor? Por questões de quantidade, questões de demanda que a farmácia tem desse ativo e o tempo de chegada, né, da cotação até a chegada dessa matéria-prima na farmácia. O sistema pega essas 3 informações e define o quanto que você precisa manter ali de estoque daquela matéria-prima como uma reserva, como um estoque mínimo, para não ter quebra no estoque e faltar e você dizer para o teu paciente: estamos em falta, né, pro teu cliente. Chega semana que vem, viu? Aí o cliente fica muito chateado, Ele né? vai para outra farmácia. Tende aí, né? Você tende a perder o seu cliente. Um ponto a ser considerado, Jory, questão de tempo, né? Turminha Norte e Nordeste. Comenta aí, você que é do Norte e Nordeste. É nosso desafio diário. Gente. Entrega, né? O frete comum, transporte via térreo, né? Térreo. Rodoviário, né? Rodoviário. 15, 20, 30 dias. É Sim. uma realidade, porque a maioria dos nossos queridos fornecedores, né, estão no sul e sudeste, Sim. né? Bom, isso não tem muito o que brigar, né? Ou você investe um pouco a mais para vir o transporte aéreo, né? E aí, outro ponto a se considerar. Se você você não tem um bom planejamento, né? Você não trabalha com o que estamos trabalhando, vamos te explicar aqui, estoque mínimo, estoque máximo, enfim. Meu Deus, eu preciso de matéria-prima para amanhã ou para daqui a 3 dias. Aí você tende a investir maior com frete, porque transporte aéreo, né? Isso. É diferente da turminha sul, sudeste, centro-oeste, maravilha. A matéria-prima chega com 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nossa. Então, por isso que quando o cliente é do Norte e Nordeste, o tempo de a recompra, né? Quando você, na realidade, a quantidade a ser comprada, você tem que colocar um prazo ali para 3 meses, né? Obviamente vai depender da tua estratégia, tá? Sim. Não é um padrão, não. Já a turminha que tá ali no sul e sudeste, matéria-prima chega logo, você pode fazer um estoque para 15 dias, se você quiser, para 30 dias, porque você vai... Claro, se você tiver tempo para ficar fazendo compra recorrente com frequência. Aí vai tudo depender da estratégia da farmácia, da gestão. De gestão de pagamento, porque normalmente as formas de pagamento é em parcelas, como a gente chama aqui em Fortaleza, Casa Pio, 120, sem entrada sem juros, né? Que são parcelas assim que vão acontecendo. Você, às vezes a matéria-prima acaba e você ainda está pagando os boletos, né? E essa questão de o tempo que você precisa para repor o estoque é até um ponto interessante. Você que está abrindo, se você está no Norte e Nordeste, já planeja o teu estoque para ele ocupar um espaço maior da tua planta. Porque se você precisa de mais tempo para a matéria-prima chegar, o teu estoque mínimo ele vai tender a ser maior. Por quê? Porque você demora de 15 a 30 dias. Uma pessoa que tem um tempo de chegada de 1, 2 dias, o estoque mínimo é muito menor. Porque a segurança é maior, né? Então eles demandam de um estoque menor comparado a nós que estamos aqui. Então já fica aí essa dica para você que ainda está nessa etapa de planta. Perfeito, né? perfeito.
E o outro ponto, né, falamos do estoque mínimo, ali o mínimo, o que me dá essa segurança. O outro ponto é o exato oposto, que é o estoque máximo. O que é o estoque máximo? É o quanto que o seu estoque suporta, né? Por quê? Ele é um espaço. 2 corpos, 3 corpos, 50 mil corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você... Boa física, hein? É o básico, gente. Se você não gerir esse estoque, ele vai ficar abarrotado, né? Tem estoques que são muito feios, inclusive, justamente porque o gestor compra muito, às vezes, na insegurança, né? De eu preciso comprar isso porque acaba, né? E eu não percebo, é melhor eu comprar uma quantidade maior, né? Então, assim, existe também um cálculo para isso, que é como, né? O preço, tempo e o teu espaço, o quanto que você gasta, porque o teu espaço também faz parte do teu custo. Perfeito. O quanto que você gasta para manter aquela matéria-prima ali. Perfeito. Jorge, só uma observação. Quando o cliente chega até nós e fala assim, Alana, não sei o que acontece, que eu não tá sobrando nada no meu caixa. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente vai em um diagnóstico que nós fazemos com o cliente, nós temos, normalmente ou a questão do fluxo de caixa dele, né? Que eu nem vou entrar nessa questão, ou a conta não bate, por quê? Porque ele tá estocando muito e ele não tá gerando esse estoque. Aí vai estar sempre comprando, acumulando matéria-prima, não gira, então tende a impactar em que? No teu caixa. Você está tendo custo elevado com matéria-prima e não está convertendo em lucro, tá? Então, um ponto importante. Isso, então o farmacêutico também calcula isso, o quanto que é o ideal ser o seu estoque máximo, tá? Então, definido estoque mínimo, o quanto que você deve manter em estoque, e estoque máximo, até o máximo que você pode comprar dessa matéria-prima para ter um estoque saudável. Então é isso que vai manter o teu estoque subindo e descendo o nível, né? Ele vai sendo gasto e depois você compra. Tem até um gráfico na gestão de estoque que ele parece até um batimento cardíaco. Ele vem, você vai gastando a matéria-prima, ela vai acabando e você compra. Então ele fica, desce, sobe, desce, sobe. E isso é o que deve acontecer, tá? O que não pode fazer é ele descer demais e zerar, tá? O ideal é que o teu estoque não zere e que você também não compre demais e você não tenha espaço saudável para as outras matérias-primas. Perfeitamente. Tá? E quando comprar, né? A gente precisa ter muito cuidado, né, no momento dessa compra, né? Existem algumas farmácias que fazem uma técnica mais visual, né, de pegar esse 1 quilo que ele compra e colocar em frascos, né, às vezes fazer 3, já colocar 1 quilo nos frascos já e deixar no almoxarifado e ele vai levando para o laboratório. Quando sobra um frasco, ele vai lá e compra, né? Tem gente que vai fracionando quando o envelope, né, o saco que vem a matéria-prima está na metade, ele vai lá e compra mais um. Então existem algumas técnicas. É uma estratégia mais visual, mas não é tão eficiente. Por quê? Porque, assim, é um custo operacional a mais, né? Você precisa de muitas embalagens, enfim. É bacana, principalmente quando o teu sistema tá desregulado, né? Mas, obviamente, o mais eficiente é você fazer o controle pelo sistema. Até porque o farmacêutico nem toda vida ele tá ali dentro do laboratório, né? Então, tipo, se você coloca para um manipulador, o manipulador ele pode nem perceber que aquele pote acabou e não incluiu o pedido. Na maioria das vezes, ele chega, doutor, acabou, né? E aí como você não me E a culpa não é dele, é sua, né? A sua falta de gestão. Pois é. E existe um cálculo, mais uma vez, que vai nos ajudar a dizer exatamente, por exemplo, Morosil. A partir do momento que a tua matéria-prima chega, um Morosil, chega a 100 miligramas, é o ponto que você precisa comprar.
Por quê? Porque esse ponto ele ainda está antes do teu estoque mínimo. Então ele vai continuar consumindo o teu estoque e com a previsibilidade do tempo de entrega, né? Ele vai definir ali que essa quantidade ainda é suficiente e a matéria-prima não vai acabar. Como que eu faço esse cálculo? Então, ele vai depender da tua demanda em dia, tá? É muito importante, já que a gente está falando de uma entrega por dia, é uma demanda por dia. Então, é a tua demanda por dia daquela matéria-prima. A média, né? Isso. Diariamente eu gasto 5 gramas, 10 gramas dessa matéria-prima, né? Vezes o tempo de entrega, né? O lead time, o quanto de dias que essa matéria-prima demora para chegar até aqui. Então, por exemplo, 15 dias. Mas o teu valor de estoque mínimo, vamos dizer que seja 250 gramas. Então você faz esse cálculo e ele vai te dizer o teu ponto de reposição, o teu ponto de pedido. Quando a matéria-prima chega nesse valor, você tem que fazer a compra, tá? Então é uma forma mais precisa. Mais segura. Isso. É, porque assim, se você chega no estoque mínimo, digamos Já que o teu fornecedor teve uma intercorrência o estoque dele pegou fogo, que já aconteceu, né? Já teve casos como esse. E aí, você tá só com estoque mínimo, você tá assim, já entra no vermelho. Estoque mínimo, quando você entra no estoque mínimo, você entrou no vermelho. Sim. Né? E aí pode, né, com alguma intercorrência, não chegar a tempo essa matéria-prima. Ou então até eu me lembrei de um caso mais comum. Acabou. A matéria-prima acabou. Simplesmente você entra pra cotar. Isso acontece muito com matéria-prima no mercado. Acabou a matéria-prima. E aí você vai ter que esperar o fornecedor receber a matéria-prima para comprar dele. Isso, e oferta e demanda, essa matéria-prima você pode comprar bem mais caro, né? Com certeza. E essa questão da compra, você tem que ter o tempo certo para comprar. Por quê? Porque se você compra matéria-prima em momentos de falta, por exemplo, vitamina B12, quando faltou os minerais. Gente, nossa, que caos foi a falta dos minerais. Comenta aqui, me fala aí o quanto você sofre quando falta matéria-prima. Se você compra em falta, gente, quando a matéria-prima está em falta no mercado, você tende a comprar mais caro, a competitividade do teu produto tem a reduzir. O teu produto tende a ser menos competitivo em termos de valor final. Ou você pode até competir, mas o teu lucro vai para o espaço. Então, muita atenção na hora de comprar matéria-prima, tá? Vamos para o sistema? Vamos! Gente, coraçõezinhos coloca aqui, coraçõezinhos para o Prime Pharmacier, porque, nossa, como ele facilita a vida do farmacêutico, do gestor, de todo o time, né? Em cada setor da farmácia ele tem a operação, a solução. Eu fico pensando, Jerry, na época que era ali no papel, né? Porque a gente tem cliente que fala. Ainda tem gente que faz assim, né? A Lana era tudo. Não, até a ficha de requisição, né? Nossa, que era tudo manual, que não tinha, né, a tecnologia que temos hoje. Então, palmas para o Prime Pharmacier, para a Prime Software, né? Que sempre está trazendo soluções incríveis. A propósito, eles vão fazer um mega lançamento relacionado com IA Spoiler no congresso que vai ter em julho, né? Que muita gente participa. Então, uau! Fiquem ligados porque o negócio Prime Software vai bombar aí. Vamos lá. Então, dentro do farmácia, a gente tem duas opções de fazer a compra. De forma tradicional, ou seja, você fez aí uma lista em Excel do que você vai comprar, você teve esse trabalho manual, né? Você não aplicou nada do que a gente tá te ensinando aqui, né? Você não escutou a gente e aí você vai lá e faz manualmente. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade de ele utilizar o teu estoque mínimo, estoque máximo e giro de estoque para te ajudar a definir qual a quantidade de matéria-prima que você vai comprar, tá? Então, para isso, primeiramente, a gente precisa entender como é que está o teu estoque mínimo e estoque máximo. Como é que eu faço isso, né? Quando a gente está abrindo, é importante
a gente fazer isso um pouco mais individual, tá? Como que eu faço isso? Cadastro, produtos, insumo alopatia, ficha do produto, tá? Deixa eu colocar aqui um que eu já mexi, que vai ser o ácido glicólico. E aí, aqui em cima tem uma aba chamada estoque mínimo. Estoque mínimo. E aí, aqui tem um cadastro que eu fiz, né? Que eu clico aqui em criar. E aí, aparece essa janela aqui. Então, estoque mínimo de 100, estoque máximo de 300. Eu fiz essa previsão. Ok. Simples. Mas, você concorda que vir aqui, item por item, adicionar item por item, 300, 400, 800 itens, é muito trabalho? Então, existe uma forma mais prática de você conferir todos os estoques mínimos e máximos da tua farmácia. Aonde que eu vou fazer isso? Movimentos, produtos, gestão de mínimo e máximo, de estoque mínimo e máximo. Aqui foi só uma análise que eu tinha feito antes da aula acontecer. Se você não executa, ele deixa salvo. Isso de certa forma é bom. Então, eu vou verificar o meu intervalo de tempo onde o sistema ele avaliou esses meus estoques máximos, estoque mínimo, esse meu giro, tá? Como o nosso sistema é um sistema educacional, não tem giro, obviamente, tá? Então, vocês vão ver, deixa eu colocar aqui uma data hipotética, a 30/4/2025, tá? Para vocês darem uma olhada. Ele pede a loja, no caso a AB Consultoria, né? E os dias de estoque mínimo, tá? Então, a gente colocando já é o suficiente, tá bom? E eu vou aqui em cima em gerar estoque. E aí ele gera todas as minhas matérias-primas. Tudo que eu tenho. Aí vamos aqui dar um zoom. O meu estoque atual, quanto que eu tenho dessa matéria-prima. O quanto que ela girou, né, durante esse período que eu coloquei. Ideal que você faça ali 1 mês, 3 meses. Só um parênteses aqui, Jor, muito importante isso. Vamos lá. Alana, eu preciso organizar meu estoque, né? Eu estou há muito tempo no mercado, preciso organizar meu estoque. O que é que eu recomendo que você faça? Que você pegue o período anual, certo? Por conta da sazonalidade. Tem períodos que você, por exemplo, um insumo repelente, um ativo repelente. Você tem épocas que vai ter um maior consumo, outros, né? Isso, no verão e primavera. Exatamente, assim como os clareadores, né? Tem períodos que são produto solar, enfim. E aí existe essa sazonalidade. Então, você que já tem um tempo aí de mercado, coloca, né, esse tempo por 12 meses para você entender a média, né, você tem uma maior amostragem, digamos assim. Sim. Você que está abrindo farmácia, você está construindo um histórico ainda, tá? Sim. Então, o que é que eu recomendo? Que você, já de cara, quando for, e aí isso é uma percepção minha, tá? Já de cara, quando você for preencher, né, dar entrada no estoque, você pode colocar o mínimo, né? Já colocar a quantidade que você comprou. E depois é importante que você vá ajustando, né? Então, por exemplo, passou-se 6 meses de farmácia, aí você já ajusta, certo? E aí você gera o estoque desses últimos 6 meses. Isso. Quando vira o ano, aí você vai ajustar novamente. Faça o ajuste pelo menos semestralmente, né? Virou o ano, aí você já puxa o histórico do ano anterior para você fazer, incluir, né? Trabalhar com o máximo e o mínimo, certo? Isso. O giro durante esse período, né? Então, aqui eu coloquei 3 meses, mais ou menos, 4 meses. A média diária, né? Então, eu tenho aqui a informação nesse período, quantas gramas, tudo em grama, tá, gente? Quantas gramas eu utilizei durante esse período, né? Por dia.
o meu mínimo e o máximo atual, o que tá lá na ficha do produto que vocês viram, eu mexendo, e a mínima e calculada. O que ele tá querendo dizer com isso? Que se eu, por exemplo, tivesse um giro aqui de estoque, tivesse um uso, ele ia definir para mim, você não ia precisar fazer esses cálculos que a gente mostrou aqui, definir para mim qual é o mínimo e o meu máximo saudável, tá? Então ele já pré-define isso, certo? E aí você aceita ou não, né? No caso, se você não aceitar, por exemplo, eu venho aqui embaixo e eu quero que o meu estoque mínimo do ácido cítrico não seja 200, 200 é muito para mim. Vamos fazer 100. Eu fiz os cálculos, eu dei uma conferida no que ele está me dizendo e o meu estoque mínimo ideal é só 100. E o 300 realmente é bom para mim. Então eu dou Enter e passo para o próximo. Assim eu posso conferir todas as matérias-primas que eu quiser e que eu esteja analisando. Porque você tem que ter atenção na sazonalidade, né? Então, digamos que ocorreu um noticiário, né? Eu lembro que saiu uma reportagem sobre a calêndula. Aí sempre estava chegando gente perguntando na farmácia sobre o uso da calêndula, né? Como cicatrizante e tudo mais. Então, assim, às vezes quando tem uma trend, uma reportagem, né, algo do tipo, enfim, entra uma mídia em cima de um determinado insumo, né, por exemplo, creatina está super em alta, você vai ter aquele período que tende a consumir muito rápido, então você tem que estar atento para isso, certo? O que é moda e o que é fato, né? E aí é importante você estar sempre avaliando, né, e ajustando. Exatamente. Para ficar fidedigno com a tua realidade. E aí você prossegue. Fez todas as alterações que você queria e você coloca aqui em atualizar estoque. Antes disso, existe mais duas colunas, a sobra e a falta, né? A sobra é aquilo que sobrou, né? Que você, por exemplo, aqui o meu estoque mínimo é 500 e aqui o meu estoque máximo é 5.000, o meu estoque atual é 1 milhão. Então está sobrando 995 milhões, porque o meu estoque máximo é 5.000. Isso daqui é justamente aquilo que a gente estava falando que excede o meu estoque máximo, que não é o saudável. Eu ter além do que eu realmente preciso ter, o que eu consigo suportar no meu estoque. E a falta é aquilo que faltou. Ou seja, do meu estoque, a minha demanda foi maior do que o meu estoque e aí teve a falta de tanto, tá? Ele consegue te dar esses dados também, ok? Beleza, né? E ele também faz esse cálculo em cima do estoque mínimo, né? Então, se o estoque mínimo for menor do que o estoque atual, ele aparece aqui também. Ok? Tranquilo. Fiz todas essas observações, avaliei o meu estoque. Eu vou clicar aqui em atualizar estoque. Eu quero sim. Atualize, meu filho. E aí ele atualiza tudo, certo? Então é uma forma mais prática de atualizar e fazer essa gestão melhor. Farma, você que tem esse sistema super... uma mão na roda. Por favor, não deixe de usar essa ferramenta fundamental para o sucesso da tua farmácia, tá? Vou só trazer aqui para eles verem como alterou. Então, aqui. Pronto, o que era 200 agora virou 100, certo? Então, é uma forma realmente bem mais prática de atualizar, beleza? Então, fiz todas essas atualizações, meu estoque mínimo e máximo tá ali funcionando. Aí eu posso vir para cotação, movimentos, produtos, compras, cotação. Como eu falei, eu posso simplesmente fazer individualmente. Que seria como? Eu posso, nessa janela aqui que está em branco, eu dou um clique duplo e ele abre o insumo. Qual é o insumo que eu quero? Morosil, vamos dizer assim. Tá? Então eu escolho aqui o morosil. Qual é a quantidade que eu vou comprar? Sei lá, 500 gramas. Se for, por exemplo, mineral que eu quero uma especificação de concentração, eu coloco aqui.
Aqui está o estoque mínimo e máximo que está na ficha do produto. No caso está 0 porque não foi um dos itens que eu adicionei. Se eu clicar, deixa eu colocar o ácido lá que a gente acabou de mexer, para eles verem. Ácido. Acho que foi ácido cítrico mesmo, né? Ó, 100 300, certo? Então 200 gramas. Então eu consigo fazer isso. Essa minha compra, eu quero que seja num gasto para com quantos dias. E é daqui que ele vai tirando essas informações, tá? E aí, total gasto, o quanto que eu gastei desse insumo no período de um mês, né? Ele também dá informações aqui das últimas compras, que no caso aqui nós nunca fizemos compra, nós não temos um CNPJ para isso, né? Nós somos educacional, então não tem esse histórico aqui, tá? Mas aí para você que está sempre comprando, com certeza vai ter aqui. Total. E o estoque atual que você tem no seu almoxarifado na hora que você está executando aqui. Se eu clicar em incluir, ele vai aparecer ali atrás, certo? Ele incluiu aqui atrás, certo? Ok. Mas você assistiu esse vídeo e você quer fazer de forma mais rápida. São muitos itens, eu vou fazer uma compra relativamente rápido, então meu tempo está muito pequeno. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em incluir lista de produtos. Ele vai abrir uma janela. O que é essa janela? Você vai escolher qual é a característica e informações desse produto para ele puxar. Primeiro, né, é uma alopatia? É uma embalagem, né? A alopatia que a gente quer dizer aqui é um insumo alopático, né? Então é uma matéria-prima. Essa reposição, né? Eu vou querer avaliar o que? Se essa matéria-prima ela está com estoque inferior ao estoque mínimo, se ela está com estoque inferior ao máximo, se ela está com estoque inferior ao giro, né? Então eu tive um giro, ela não saiu tanto, então ela está com um número menor, o estoque menor do que o giro que normalmente tem. Apenas os produtos com giro é o que eu mais recomendo. Por quê? Né? Porque tem matéria-prima que você fez o cadastro e que a gente sabe que a gente acaba fazendo cadastros. A gente nós fazemos, nós não recomendo. Faz cadastro, esse cadastro fica ali pegando poeira, né? Então, se você colocar às vezes sem giro, né? Ou então com estoque inferior ao estoque máximo, pode aparecer itens que você realmente não está utilizando, né? Você tem só o cadastro, você nem tem mais a matéria-prima em estoque. Então, apenas os produtos que têm o giro. Aqui, como a gente não tem o giro, eu não posso clicar esse aqui, que senão não vai aparecer nenhum item, tá? Mas eu recomendo que vocês usem apenas aqueles que estão tendo algum giro no período, aí você escolhe o período de... Dentro do período. Exatamente, tá? E o que eu vou repor? Eu vou repor apenas o estoque mínimo. A gente já viu aqui que nem sempre isso é interessante. Por quê? Porque o estoque mínimo já é uma emergência, tá? Quais são as minhas outras opções? Eu vou repor o estoque máximo, né? Então eu vou repor até o máximo, é o que é mais ideal, né? Eu vou repor de acordo com o meu giro, né? Se daquele período pequeno, então são compras menores mesmo, ou então do giro de pedido que eu sempre compro, tá? Então ele tem algumas opções, né? Principalmente de embalagem, isso às vezes muda, certo? Eu recomendo o quê? Do estoque máximo, que aí você realmente faz uma compra para renovar o teu estoque e seguir naquele gráfico, né? De que a matéria-prima sobe, depois ela vai sendo usada e depois ela é reposta. Tá? Então, estoque máximo. Então eu posso escolher um intervalo, tá? De qual período a qual período essa compra vai ser feita, né, para repor, né? Então, num período de 3 meses, é uma compra para 3 meses, tá? E o local que eu quero repor, né? Às vezes é uma loja, pode ser um produto acabado,
né? Então aí eu escolho a loja em específico. Aqui é o almoxarifado, certo? Eu posso também escolher os grupos. O Farmácia, ele tem muita opção de classificação por grupo, né? Dermato, tem muitas opções, certo? E aí, George, só uma consideração, cuidado, se você seguir o estoque máximo à risca com todos, o teu espaço, né, você tem que ter um espaço bom para ocupar, porque assim, eu tenho um estoque máximo 300, estoque mínimo 100 gramas, um exemplo, né? Não, vamos colocar um estoque máximo 10 quilos e um estoque mínimo 3 quilos, certo? Digamos que você comprou ali 15 quilos, tá? Que foi acima do estoque máximo. Então, ele só vai apitar, né, quando o teu estoque tiver 9 quilos, vai sair lá o relatório, entende? Isso. Então, eu perdi só 1 quilo, tá? Mas vai ter matéria-prima que eu posso chegar mais próximo do estoque mínimo, certo? Isso. Agora, Jorel, a gente está colocando essa consideração porque a gente considera como parâmetro máximo, porque eu tenho maior segurança, né? Isso. Agora, se o teu estoque for bem fidedigno, você faz inventário, aí você pode, né, Jorel, seguir o estoque mínimo sem problemas, tá? Mas tem, outra opção é gerar o estoque mínimo, gera o relatório do estoque mínimo e confere no teu estoque real, né, o quanto tem de matéria-prima, né, se é fidedigno o que o relatório está sendo gerado ou não. Isso. Ok? Depois de personalizar bastante essa sua lista, aí você clica aqui em gerar lista. Gere. Gente, quem ama relatórios? Eu sou a louca do relatório, eu amo os relatórios, tá? Em outro momento, Jerry, a gente pode também estar conversando, né, sobre como, me coloca aqui, né, sobre o uso da inteligência artificial, né, que inclusive o Farmácia a Prime Software vai trazer muita novidade com IA, tá? A IA, ela vai te ajudar muito também na seleção de matérias-primas, quantidade mínima, quantidade máxima, tá? Apareceu aqui. Por que que ele demorou um pouco? Porque eu fiz exatamente o que eu disse que não era para fazer, né? Nós não temos um giro e eu coloquei aqui a opção de giro, né? No caso, é o estoque máximo. Eu deixei aqui o exemplo do que vocês deveriam fazer, mas eu não fiz o que eu precisava fazer. Enfim, ele gerou aqui todos os meus ativos. Então, esses aqui foram os únicos ativos que eu fiz o cadastro de estoque máximo e mínimo, e por isso que eles estão aparecendo aqui, tá? Então, ele me diz já a quantidade que eu devo comprar, tá? Então, aqui, por exemplo, a minha quantidade de estoque máximo era 300, lembra do ácido cítrico? Então, eu tenho 30 e tantas gramas no meu almoxarifado, então ele está me dizendo para comprar 276, tá? Então ele já me dá a ideia de quanto que eu devo comprar. O fornecedor vende 276 gramas? Não vende, obviamente, né? Mas aqui você consegue já ter uma ideia do quanto que você vai comprar e fazer aqui as alterações. Não, esse aqui eu vou comprar 500, né? E aí você vai fazendo as adaptações, você não precisa ficar digitando de um por um. Só para complementar o ponto que a gente tinha considerado, né? Se fosse estoque mínimo, né? Para você manter sempre estoque mínimo, você tem uma margem menor, né? E aí o que é que se o teu estoque mínimo for 100 e ele vai, você só tem 70, ele coloca para você comprar mais 30, exatamente. Certo? Então, quer dizer, a tua margem fica bem apertadinha. Então, é bom sempre conferir no teu estoque físico. Então, concluído, eu gravo. E aí, ele está apto a quê? A eu gerar o relatório. Certo? Que é o quê? Esse meu mapa de cotação aqui. Tá? Que coisa linda! Deixa eu só colocar aqui a impressora. Para ele gerar aqui. E é esse daqui. Então ele vai gerar o meu mapa de cotação, né? O que? Quais são os meus itens e as quantidades que eu quero. Você pega esse arquivo e vai encaminhando para os fornecedores. Mão na roda, farmacêutico.
gestor, dono de farmácia, comprador, por favor, use essa ferramenta. E se teu sistema não te dá essa ferramenta, olha, você tem um problema, tá? A tua margem de erro ao comprar matéria-prima tende a ser alta, né? Se você tá ali muito no manual, porque assim, Farma, entenda, chega um momento ali que teu estoque vai crescer e você não vai ter como ficar no manual, né? Então busque um software de gestão que te dê ferramentas da forma mais completa possível. Combinado? Uau, Jorel, que aula, hein? Top! Comenta aqui se você gostou. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Tem uma coisa muito importante. Ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo por aqui. E vai ser uma honra te ajudar cada vez mais. Comenta aqui, deixa tua dúvida. A gente te vê no nosso próximo ABTech. Tchau! Até lá, tchau, tchau!